Programa Pró-Equidade de Gênero, criado em 2005, tem o objetivo de promover o desenvolvimento de concepções e procedimentos na gestão de pessoas e na cultura organizacional para alcançar a equidade de gênero no mundo do trabalho. Para isso, o programa criou um selo, que serve como um atributo de destaque, reforçando o compromisso da organização com as políticas e ações de igualdade de gênero. O selo é o reconhecimento do esforço feito pela organização na implementação em seu cotidiano de práticas de equidade, constituindo-se num instrumento que evidencia publicamente este compromisso com a igualdade de gênero na promoção da cidadania e difusão de práticas exemplares no mundo do trabalho. Olá, eu sou Nilceia Freire, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal. Nós, durante esses últimos anos, desenvolvemos uma série de ações para garantir a igualdade entre homens e mulheres, para garantir que homens e mulheres possam desfrutar dos mesmos direitos na sociedade brasileira. No mundo do trabalho, desenvolvemos um programa, o Pró-Equidade de Gênero, que justamente visou que as empresas, organizações, de uma maneira geral, incorporassem ao seu modelo de gestão o princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres. Este programa, que já está na sua 3ª edição, contou com a adesão das empresas públicas, de organizações do empresariado privado e de organizações do nível dos executivos de governos estaduais e municipais. Ao contrário do que se possa imaginar, o programa Pró-Equidade de Gênero não visa beneficiar exclusivamente as mulheres. O que o programa Pró-Equidade de Gênero quer é que homens e mulheres possam desenvolver, no âmbito do seu ambiente de trabalho, relações mais harmônicas, mais solidárias, de maior colaboração e que isso se transforme e transborde para fora do ambiente de trabalho, contribuindo para que a nossa sociedade possa crescer, possa se desenvolver num ambiente de maior solidariedade. Dessa maneira, nós acreditamos que estamos contribuindo decisivamente para que o nosso país efetivamente possa ser um país de todos e de todas. O Programa Pró-Equidade de Gênero ele conta com a participação ativa da OIT e do Unifem desde o seu começo em 2005. Nesses 5 anos, essas duas agências das Nações Unidas têm participado ativamente, junto com a Secretaria das Mulheres, na construção de um dos programas mais importantes, a meu ver, para a promoção da igualdade de gênero no país. Contribui diretamente para a implementação efetiva das 2 convenções da OIT que dizem respeito à discriminação. A Convenção número 100, que trata da remuneração igual para trabalho de igual valor entre homens e mulheres, e a Convenção número 111, que se refere à eliminação da discriminação no emprego e na ocupação, na medida em que ele justamente tem esse objetivo de combater a discriminação e promover ativamente a igualdade de gênero no interior das empresas. E eu acho que tem uma outra questão que é muito importante também, que na medida em que ele começou a ser implementado pelas empresas, ele naturalmente foi incorporando também a questão racial. O programa Pró-Equidade para nós também é um programa super importante, entre os programas mais importantes no país, porque a gente observa quanto essas empresas têm se comprometido para a promoção da mulher dentro das próprias empresas. Nós também queremos destacar o trabalho recente aqui no Brasil para promover os princípios de empoderamento da mulher, também dentro do espaço das empresas. Os princípios, a gente chama esse programa Os Princípios, sai de o Pacto Global, que é um programa das Nações Unidas para promover a responsabilidade social no mundo inteiro. O Pacto Global também criou os princípios de empoderamento da mulher, e esse é um programa específico de Unifem. Estou mencionando esse programa porque a grande maioria das empresas no mundo que já aderiram aos princípios são empresas brasileiras. Mas o interessante para mim é de que a participação das empresas brasileiras no programa Pró-Equidade durante esses 5 anos, eu acho que foi fundamental para a adesão das empresas para os princípios de empoderamento.
Podemos ver que entre as organizações participantes, 29% ocupam o setor de minas e energia, enquanto que 28% são da administração pública direta. As demais organizações ocupam outros setores. O número de empregados e empregadas nas organizações, registrado na terceira edição, foi de 322.426 pessoas. Do total, 43% são mulheres e 57% são homens. Foi constatado que as faixas de maior concentração de empregados se dão entre 30 a 49 anos. Nessas mesmas faixas etárias, apresentou-se a menor disparidade no número de homens em relação ao de mulheres. O programa conta com a parceria efetiva da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM. Estas organizações trabalham em conjunto com o governo federal desde a criação do programa. Estas instituições são parceiras da Secretaria de Políticas para as Mulheres na promoção das ações de equidade de gênero dentro das organizações. Tem uma importância grande no sentido de buscar incidir sobre as enormes, resistentes desigualdades que tem no mundo do trabalho entre homens e mulheres. O que eu quero dizer com grandes e resistentes? São grandes porque as mulheres ficam muito limitadas no que elas fazem no mercado de trabalho. Por exemplo, mulheres hoje que têm um grau de instrução universitária têm uma diferença salarial enorme, quase a metade do que ganham os homens. Este programa busca, então, tratar de mostrar para as empresas de que a questão da construção da igualdade, a construção da igualdade, o enfrentamento das desigualdades é uma questão que não traz ineficiência nem custos para a empresa. O selo é um incentivo à adesão, a que as empresas façam a adesão do programa, e o programa, por sua vez, tem trazido ações assim que aparentemente seriam até ações pequenas, mas que têm uma importância muito grande, porque se começa, por exemplo, a mudar a linguagem, a mudar, a se pensar os cargos. Então, os cargos agora, as mulheres começam a aparecer. Nós não temos mais só engenheiros, mas engenheiras. Então, nós começamos a ter uma linguagem e essas mulheres começam a ser visíveis no mundo do trabalho, na sua empresa. E no caso desse programa, a iniciativa é muito promissora e tem uma grande importância porque ela se volta para uma área geralmente pouco trabalhada nas políticas de gênero, que é exatamente a questão do trabalho, E é uma política que se volta, então, para eliminar ou reduzir as desigualdades de gênero no interior das organizações e das empresas, sejam elas públicas ou privadas. Para a gente ter uma ideia mais clara da importância que esse programa tem, é importante lembrar que ele surge a partir da constatação de vários estudos de que a divisão sexual do trabalho e a discriminação de gênero continua fortemente presente nas organizações e empresas, mesmo com todo o processo, digamos assim, de mudança que a sociedade brasileira já passou no que diz respeito às relações entre homens e mulheres nas últimas décadas. Então eu acho que o Selo para a Equidade de Gênero tem um papel de vanguarda no Brasil. A gente tem experiências completamente inovadoras de políticas de empresas voluntárias que promovem a equidade, por exemplo, no acesso a cargos de chefia. Isso tem tido resultados já quantificáveis, empresas com taxas de participação de mulheres em cargos de chefia ampliando e crescendo. Existem ações transbordantes que são relacionadas ao selo, que interferem na saúde da mulher, no equilíbrio entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, na melhoria em geral do ambiente de trabalho dessas empresas.
programa Pro Equidade de Gênero, ele se destaca. Ele está inserido como uma das ações do Plano Nacional de Política para as Mulheres, no segundo plano, no capítulo Autonomia das Mulheres no Mundo do Trabalho, com inclusão social. E é importante porque esse capítulo ele pensa várias ações, para se enfrentar a questão da discriminação no mercado de trabalho. Ações que pensam a questão de geração de trabalho e renda para as mulheres e também o Pró-Equidade de Gênero, que pensa pensar a questão de oportunidades iguais para homens e mulheres no âmbito das empresas e organizações. Mas ele também repercute, por exemplo, nas negociações de trabalho entre trabalhadores e empresários, na medida em que, colocando esse tema como um tema importante da gestão interna das empresas, também sensibiliza as empresas para que nas negociações coletivas, por exemplo, essas questões sejam incorporadas como resultado das negociações e também entendidas de uma forma mais efetiva pela parte do empresariado ou dos gestores das organizações de uma maneira geral. Efetivamente, ele é estruturante, Ele discute, muda comportamento para dentro das empresas e com isso faz com que elas também trabalhem um pouco na perspectiva fora, no comportamento da sociedade, dos pensamentos, o empoderamento e a questão das mulheres como um todo. As desigualdades e as discriminações entre homens e mulheres no mundo do trabalho ainda é um grande desafio a ser travado pelo movimento de mulheres, pelo Estado, pela sociedade, por todas as organizações públicas e privadas em que empregam homens e mulheres. Por isso, nós temos um programa, a Secretaria de Política para as Mulheres tem um programa Pró-Equidade de Gênero, um programa que busca trabalhar a gestão de pessoas e a cultura organizacional com novas práticas de equidade de gênero, diminuindo a discriminação, diminuindo a desigualdade que estas mulheres ainda sofrem. No período de 2008 a 2010, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a OIT desenvolveram conjuntamente um projeto de cooperação técnica, no âmbito do qual o apoio ao Programa Pró-Equidade de Gênero foi uma das linhas fundamentais de trabalho. Esse projeto contribuiu para que um apoio mais articulado, mais constante ao programa fosse oferecido por parte da OIT e a Secretaria, o que contribuiu para que os desafios enfrentados pelo programa fossem, a partir desse apoio, fossem elaboradas respostas a esses desafios apresentados ao programa. Como é possível solicitar a outras empresas, ao setor privado, que trabalhem com a equidade de gênero, na medida em que o próprio governo não tinha isso como sua meta. Nesse sentido, iniciou-se todo o programa pensando em que é necessário trabalhar essa equidade de gênero. O que vem a ser equidade? Igual acesso às oportunidades, que homens e mulheres tenham igual acesso às oportunidades no mundo do trabalho, e especialmente dentro da sua empresa. A empresa, se olhando, ela consegue pensar e consegue ver o quanto que tanto no crescimento das mulheres em cargo de poder ou dentro das suas outras atribuições, como que culturalmente homens e mulheres naquela empresa conseguem perceber as suas diferenças e necessidades e igualdades. Nesse sentido, ao longo dessas 3 edições do programa, a gente já pôde observar várias coisas muito interessantes. Uma que é o aumento constante da quantidade de empresas que aderem ao programa e que se soma a essa iniciativa que se lança rumo a esse desafio imenso, que é olhar para si dentro, para si mesmas com olhar crítico e pensar e propor ações para reverter esse quadro. E o segundo é um amadurecimento das empresas que já estão desde o começo, desde a primeira edição. Agora que já conhecem os benefícios da participação do programa e a importância em adquirir o selo, vamos ajudar a divulgar o programa de equidade de gênero. Promova a igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres.